Realmente estou muito feliz e honrado com esse convite e pela recepção de vocês. Eu queria compartilhar minha boa fortuna com vocês. Eu posso falar sobre o trabalho que eu estou fazendo dentro de ecologia agricultural. Posso mostrar para vocês uns vídeos de 5 minutos como que a agricultura e o patriarcado têm um grande papel no Maui e em Cuba também, e que isso não é muito bom. Posso falar para vocês também sobre o trabalho que está acontecendo na Índia, os trabalhos que eu estou fazendo na cidade onde eu moro, em Austin, no Texas. Mas eu vou falar para vocês um pouco do que eu sei, e aí vocês podem me fazer perguntas. Então, fazer uma breve apresentação, mas divertida. Quer dizer, quantas pessoas aqui têm pais que são agricultores? Ninguém? Um. Quantos têm avós que foram agricultores? Quantos de vocês tiveram bisavós que foram agricultores? Ah, interessante. Os bisavós que eram agricultores? Ok. A questão é, nós não estamos tão longe de algum tipo de histórico agricultural, né? Bom, meu nome significa fazendeiro. Patel é um tipo de proprietário de terra na Índia. Meus ancestrais eram da Índia. Meus ancestrais eram de Dharma, na Índia. Mas eles foram tirados de lá pelos colonizadores. E meu pai, o lado da família do meu pai, foram levados para bem longe da Índia. Eles foram trabalhar na indústria do açúcar inglês aqui em Fiji. O lado da minha mãe não foi levado para Fiji, mas para o outro lado do mundo, para a África, para trabalhar numa plantação de chá dos colonizadores em Mombasa, colonizadores britânicos. E depois meu pai e minha mãe fugiram do Quênia e do Fiji e se encontraram em Londres. Se conheceram em Londres, trabalharam numa loja de conveniência. Essa foi onde eu cresci. Eu cresci aqui nos porões de uma loja que vendia um alimento ruim. E o alimento realmente envenenou minha família. Todos na minha família têm a diabetes do tipo 2. Muitos dos meus tios são cegos. Eles tiveram os dedos amputados por conta da diabetes. As pessoas aqui na favela têm relações com isso, com esse fato, que está acontecendo a mesma coisa. Então, para mim, a questão interessante é como que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Claramente tem alguma coisa a ver com o sistema global de alimentos. Mas qual é o sistema global de alimentos? Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês. Esse aqui, uma imagem. Se você quiser uma imagem do sistema global de alimentos, essa é a imagem de 1750, que está na galeria em Londres, essa pintura que é chamada Senhor e Senhora Andrews. Isso tem tudo a ver e tem tudo o que você precisa entender sobre o sistema mundial de alimentos. Vamos começar com o Sr. Andrews. Ele é proprietário de todas essas terras. Vamos lá. Vamos olhar para ele. Aqui está ele. Olha só. Ele não está nem aí. Ele só tem aqui um botão aqui que está desabotoado. De resto, ele está muito relaxado quanto é possível ser em 1750, sem estar nu. Mas ele deveria estar relaxado, porque ele está no comando, ele tem uma arma, ele tem um animal muito fiel e ele tem lucros.
Olha que maravilha! Isso aqui é uma monocultura, é o oposto de agroecologia. Quer dizer, as máquinas que foram usadas para colocar os caminhos bem retinhos e todos os trabalhadores que ele precisou para realmente colher tudo isso. Mas os trabalhadores não estão aqui. Eles não, isso não tem importância. Eles vêm, prestam serviço e depois são mandados embora. Mas para que todo esse tipo de fazenda monocultural, para que isso aconteça, você precisa destruir, justamente o que o Cristo falou, você precisa destruir o que existia antes. Aqui está um histórico do que existia antes. O que existiu era justamente as comunas. Antes do capitalismo, você tinha áreas onde mulheres e homens podiam sobreviver. Eles trabalhavam juntos para garantir, por exemplo, que as mulheres pudessem justamente criar seu gado nessas terras. Eles, obviamente, que os estercos fertilizavam a terra e com isso eles faziam as plantações e todo o sistema que fertilizava. Tudo isso foi transformado em uma propriedade privada. As mulheres não podiam mais criar seus gados, seus salários diminuíram e os salários dos homens subiram. Não todos os homens, porque o que está faltando aqui, por exemplo, é que não tem trabalhadores. Você pode ver as consequências dessa sociedade mais sexista na expressão da senhora Andrews. Ela não está relaxada. Olha só, ela está vestindo um vestido que realmente é muito apertado. Aqui, por exemplo, tem uma parte dessa pintura que nunca foi finalizada, mas talvez eles pensaram que aqui eles poderiam colocar uma imagem de um pássaro que foi caçado pelo marido ou um bebê. Mas em todos os casos, em ambos os casos, o que tivesse ali seria a propriedade, tudo seria a propriedade privada de um homem do mundo que ele tem. E aqui é a imagem desse novo sistema, do sistema moderno, porque mostra o poder e a dominação do patriarcado sobre essa terra, a relação entre ele e ela. E mostra também a monocultura, mostra a história do que foi deixado para trás e também mostra que não tem trabalhadores que importam. Apesar dos trabalhadores terem feito tudo isso, isso não importa. Mas onde estão os trabalhadores? Eles, obviamente, foram enviados para o proletariado nas cidades na Europa, para as primeiras favelas, para as primeiras habitações desses proletariados. Eles não são importantes, porque para justamente facilitar o capitalismo moderno, essa imagem ela foi distribuída em todo o mundo. Aqui em vermelho são os países que a Europa colonizou. Praticamente o planeta inteiro com o mesmo tipo de agricultura e dominação do patriarcado. E monocultura em particular. E isso, por exemplo, foi possível para esses fluxos de recursos que alimentam as pessoas nas cidades. Então, a pergunta que a gente tinha era errada. Por que a gente tinha 3 dias apenas? Um outro modo de entender isso é que o mundo onde a gente vive tem logísticas muito complicadas, obviamente, que foram tomadas emprestadas pelos militares e que agora os supermercados usam. Então, a cadeia de fornecimento é muito apertada. Então, se qualquer coisa acontece, em 3 dias ela entra em colapso. Então, por exemplo, as bananas precisam ser colhidas aqui em tempo, para chegar até aqui precisa ser em um tempo como um tempo de guerra. Por isso tem justamente essas linhas globais que parecem movimentos de guerra em todo o planeta. Em outras palavras, significa que tem sempre uma busca para mais território, mais valor, mais natureza da falta do valor. E é justamente o que o Brasil
Aqui, por exemplo, é um mapa dos desmatamentos de grandes áreas de terras e que os indígenas estão defendendo. Aqui o Brasil é o que tem o maior, quer dizer, tem 40% de crescimento. Quer dizer, as empresas que estão fazendo esses desmatamentos e também esses assassinatos são os mineiros e também os do agrobusiness. Quer dizer, na verdade, agora o agronegócio está empurrando as populações indígenas para áreas muito mais profundas que os exploradores de petróleo e de mineração não tinham feito anteriormente. E agora nós falamos das favelas. Quer dizer, favelas, as partes pobres da cidade sempre foram vistas como perigosas, tanto perigosas quanto importantes e úteis para o capitalismo. Porque aqui é onde vocês podem encontrar uma mão de obra barata que trabalha por exemplo, no que antes aqui tinha o porto, né, os estalheiros, ou então para limpar a casa dos ricos, isto é uma fonte de mão de obra barata, né, que pode ser reproduzida. Então, o problema do capitalismo é que as favelas, não era um problema para o capitalismo que as favelas estivessem crescendo. Então, esse homem aqui, ele é muito importante. Ele foi muito importante. Ele foi o primeiro economista que foi pago. Ele trabalhou como economista colonial para as empresas de exploração colonial britânicas. Ele foi o autor dessa famosa curva de a produção do alimento só pode aumentar um pouquinho ao tempo, mas a população ela pode estar nesse ponto e de um certo ponto chega a uma catástrofe no crescimento. Quer dizer, se você tem um pedaço de terra e você trabalha, você pode ter 1 quilo de alimento. No próximo ano, 2 quilos. Depois, 3 quilos. Mas se você tem dois filhos e depois eles vão ter, não sei, 2 ou 3 filhos e depois 2 ou 3 filhos e assim vai. Então, de repente, nós vamos ter muito mais bocas para alimentar do que alimentos. E isso estava por trás do que Cristo estava dizendo sobre o medo do comunismo, porque isso aqui é um gráfico baseado nas políticas de alimentos americanas. Eles descobriram que em 1985 nós vamos chegar a um ponto de catástrofe, que nós não vamos ter mais alimentos e as pessoas vão se tornar comunistas. Por quê? Então, esse medo da classe trabalhadora, esse medo, esse temor dos pobres também permite que eles possam produzir, né, seus próprios alimentos, mas também não garante a qualidade desses alimentos. Então, para mim, isso justamente foi inspirado pelas revoltas do alimento que nós vimos nos últimos anos. Tem um histórico, né, de movimentos e as elites pensam sempre que os pobres estão passando fome, então nós vamos resolver o problema com mais alimentos. Mas se você investigar essas rebeliões, o que você vê são demandas para mudanças concretas em termos de política. Isso aqui é no Haiti, que o John Bon Aristide deveria ter sido o primeiro-ministro, aqui é do México, antes do López Obrador se tornar presidente. Aqui nos Estados Unidos, onde nós tivemos rebeliões de alimento, onde as pessoas realmente que causaram as revoluções que tornaram possível o voto da mulher. Então, não apenas nossos políticos têm medo dos pobres urbanos, quer dizer, você pode ter algumas vitórias se você lutar. Aqui são as rebeliões do alimento nos últimos séculos e ainda tem no nosso século, né? E nós sabemos que ainda vai ter muito mais. Isto é, o alimento está sempre mais caro, mas nós vamos ver também a maior militância entre os pobres. E isso aqui nasceu de uma fé muito antiga. Nós vemos isso na Europa, o que o Cristo falou da estratégia de pacificação. Quer dizer, a Europa
E os pobres que estavam trabalhando nas favelas, eles não tinham alimentos, então deram para eles algumas terras, pedaços de terra para plantar. Não porque os ricos pensaram que eles seriam ótimos agricultores, eles deram terras porque, do contrário, os ricos estavam com medo do que eles poderiam fazer se eles se organizassem. Então, o exemplo moderno disso vem de uma cidade chamada Oakland, que essa minha camisa é de lá. Os Black Panthers, Panteras Negras, quer dizer, o partido do Black Panthers para a autodefesa. Levante as mãos quem conhece o Black Panthers, Panteras Negras. Então, para aqueles que não conhecem, eles se defendiam contra a polícia. Mas eles perceberam que haveria mudanças profundas e, para isso, vocês tinham que fazer muito mais do que simplesmente sobreviver. Então, eles tinham o que eles chamavam de programas de sobrevivência, onde eles tinham alimento grátis antes da escola, refeições e cuidados médicos, sapatos e também acompanhamentos para casa. Eles levavam os mais velhos para casa com os armados para protegê-los. Eles tinham 42 programas de sobrevivência. Mas esses programas de sobrevivência não eram apenas uma questão de chegar em casa vivo. Não, porque se você chegar em casa vivo e depois você tem medo no dia seguinte. Então, o que os Panteras Negras estavam fazendo era colocar em prática essa revolução pendente de sobrevivência. Quando eles tinham, por exemplo, esses programas de café da manhã para as crianças antes da escola, todos estavam entendendo que eles tinham que cozinhar e se alimentar juntos, mas também entendiam que eles estavam reunindo para imaginar o que seria a vida depois do capitalismo. E é por isso que o governo federal americano estava com tanto medo. Eles não queriam que isso acontecesse, absolutamente. Mas era estranho para o governo americano dizer: olha, você precisa parar de alimentar as crianças. Então, como resultado disso, o governo americano começou a alimentar as crianças. E, ao mesmo tempo, eles começaram a desmantelar essa organização, porque era muito perigosa. Mas para alimentar as crianças, quer dizer, se um juiz alimenta a criança, tudo bem. Ou se uma igreja, também, porque eles querem que as coisas continuem, né, como estão. Deus ama as crianças e alimenta as crianças, mas eles queriam outra coisa. Eles queriam empoderar essas crianças e é muito perigoso. E isso é o que a história nos diz. Bom, acho que eu vou parar por aqui, porque não é justo para eles que estão ali segurando. Mas eu tenho um vídeo de 5 minutos de um trabalho que nós estamos fazendo no Malawi sobre ecologia, agricultura agrícola e patriarcado em Detroit ou em Cuba. Quer dizer, diga-me como eu posso servir a vocês. Mas, por enquanto, eu agradeço pela sua atenção.